nesse momento, a discussão está posta à mesa para que esses dois excelentes doutores, reconhecidos internacionalmente, possam nos ajudar a pensar em como lutar de forma equilibrada, de forma justificada, de forma estratégica, para que erros como esses, como a pulsoterapia, não aconteçam mais na vida das pessoas que amamos. Obrigada. Eu vou, para a gente contribuir com isso e iniciar também, acho que uma forma de iniciar essa conversa é com uma pergunta, né? Gostaria de fazer uma pergunta para os nossos dois médicos aqui, que é sobre características do sistema visual, do nervo óptico, talvez especificamente, que possam diferenciar uma confusão muito comum que acontece, a diferenciar uma doença que é hereditária, que é rara, que atinge o nervo óptico, de uma neurite óptica, né? A gente sabe, quase todos os pacientes com Lyon, no início, são confundidos com pessoas que têm neurite óptica, geralmente decorrente de doença autoimune. Então, a primeira pergunta existem características do nervo óptico, por exemplo, que apareçam no OCT, no exame, que diz ao médico que aquela característica é mais de uma doença hereditária do que de uma neurite de doença autoimune? A neurite óptica é um processo inflamatório do nervo óptico, é uma doença inflamatória, e talvez a mais comum que a gente observa. E a gente vê isso como um erro, não só dos oftalmologistas, mas também dos neurologistas, que, por ser a doença mais comum, a mais prevalente, e como o tipo de aparecimento é relativamente semelhante à neuropatia óptica de Leber, as duas são uma perda súbita da visão, as duas abaixam bastante a visão, a idade de acometimento é semelhante. Então, assim, quando o paciente chega num consultório oftalmológico, ou num pronto-socorro, ou num consultório de um neurologista, porque isso é um outro erro bastante comum que a gente vê, e isso fica também a mensagem, vocês já colocaram, mas fica também a mensagem, que o oftalmologista geral, muitas vezes, quando ele vê uma baixa súbita de visão, que ele não consegue explicar, ou seja, ele faz um exame refracional, ele faz um exame oftalmológico mais geral, e ele não acha a causa, ele encaminha esse paciente para o neurologista, e não para o neurooftalmologista, não para o retinólogo. E o neurologista, ele não teve um treinamento de neurooftalmologista. Nas residências muito boas, eles têm um pouco de treinamento neurooftalmológico, mas pouco. O tempo que eu fiquei na Escola Paulista, os residentes da neurologia, eles pediam para passar no ambulatório da neurooftalmo, porque mesmo na residência da Unifesp de neurologia, que é uma das melhores do país, o treinamento deles em neurooftalmo é pequeno, então eles não têm uma exposição grande à neurooftalmologia. Então, quando esses pacientes são encaminhados do oftalmologista geral para o neurologista, não resolve o problema, porque o neurologista também não vai saber qual é o problema. Então, chega no neurologista, ele faz uma ressonância, a ressonância vem inespecífica, ou muitas vezes não faz nenhuma ressonância, muitas vezes faz uma tomografia. Daí ele fala, a chance de ser uma neurite é relativamente grande, então vamos fazer uma pulsoterapia, porque se for uma neurite óptica, tem uma chance grande de desenvolver no futuro uma esclerose múltipla, e daí, se você não fizer uma pulsoterapia, você pode estar realmente causando um dano grave a esse paciente. A chance dele desenvolver uma esclerose múltipla é grande, mas
as coisas são muito claras, assim. O paciente com neuritiótica que tem que ser pulsado, ele vai ter alterações clássicas na ressonância magnética. Então, esse paciente precisa ser pulsado. O mesmo paciente com neuritiótica que tiver uma ressonância magnética normal, ele não precisa ser pulsado. A evolução normal, a evolução natural da neuritiótica é a melhora da visão, independente do tratamento. Reversão. É a reversão, vai ter a remielinização. É uma perda da mielina, a mielina vai formar novamente, a visão vai melhorar. Então, você só precisa pulsar esse paciente quando ele tem alterações específicas na ressonância magnética de crânio, ou quando tem uma perda muito severa, ou quando ele precisa de uma recuperação mais rápida, mas tem indicações muito específicas para pulsoterapia. Existem esses sinais, então, claros no exame. Sim, existem sinais extremamente claros. E também, é o que você falou, no exame, como eu falei também, as alterações do OCT numa neuropatia óptica de Leber são extremamente diferentes de uma neurite. Todo o quadro clínico é diferente, mas é o que a doutora Juliana falou. Para ela, a doença rara não é tão rara, porque ela vê sempre. Para mim também não. Mas para um oftalmologista geral, quantas vezes ele deve ver uma neuropatia óptica de Leber? Quantas vezes ele deve ver uma síndrome de Wolfram, uma retinose pigmentar? Poucas. Então, esses protocolos são muito importantes, porque se tem... Isso nos Estados Unidos, a doutora Juliana sabe tão bem quanto eu, ou melhor, esses protocolos funcionam muito bem por causa disso, porque eles orientam o médico geral passo a passo. Você viu este sinal, você pode ter A, B ou C. Então, você vai para o B. Ah, você viu o B, daí você vai para D ou E. Então, são protocolos super claros que orientam o médico generalista o que fazer em cada cenário específico. E muito claro, agora você pede tal exame, agora você faz isso, agora o seu tratamento é este. Mas tem que ter esses protocolos. O médico não é obrigado a saber tudo, é impossível saber tudo. Exatamente. Ninguém sabe tudo, né, Ju? Desculpa. Eu acho que eu acrescentaria nessa questão que nos protocolos a gente tem os diagnósticos diferenciais e quais exames pedir, né? E o que encontrar em cada uma das doenças. Isso faz parte desse protocolo. Então, isso eu volto para a questão da complexidade. É mais fácil a gente discutir os diagnósticos diferenciais se a gente estiver falando do grupo das neuropatias. Se a gente envolver todas, aí a gente tem uma complexidade maior. Eu acho que todas vão precisar dessas diretrizes, né? Mas eu acho que a gente tem que construir por partes, né? Por exemplo, eu trabalho muito com as terapias gênicas. Eu cheguei a fazer os quatro casos de terapias gênicas que ocorreram aqui no Brasil. E a gente urgente precisa de uma diretriz para esse problema. Então, a gente não vai resolver em uma só, a gente vai precisar de várias e vai precisar de um grupo de estudo. Excelente. Então, além de características que possam fazer o profissional da saúde cogitar que o paciente dele tem uma dessas doenças raras da visão, uma neuropatia hereditária, que outros passos, né, doutor, acrescentaria que é importante, além das características do sistema visual, o que a gente poderia, pelo menos inicialmente, abordar nesse protocolo? Por exemplo, a não prescrição do corticoide de forma tão simples como acontece no Brasil. A gente teve lá, o nosso instituto teve lá em Brasília, na Frente Parlamentar de Prevenção à Cegueira, e essa foi uma discussão que aconteceu lá. O fato de o corticoide ser ministrado no Brasil muito facilmente e até sem receita, coisa que não acontece em outros países. Isso é uma coisa importante também, não prescrever um medicamento que tem efeitos colaterais de forma tão fácil como se prescreve no Brasil? Sim, isso é extremamente importante. Isso é um outro problema, como você mencionou, você viaja bastante, você sabe que
Aqui a gente tem alguns controles específicos, né, para antibióticos, para certos tipos de medicamentos, tem um controle específico, mas qualquer pessoa vai numa farmácia e compra um colírio de corticoide quando quiser e usa por meses, por anos, e daí chega no consultório oftalmológico com glaucoma, com catarata, não tem controle nenhum disso daí. O corticoide por via oral, a mesma coisa. O corticoide endovenoso você não vai conseguir na farmácia, mas assim, não tem controle. Então, um protocolo que tenha esse tipo de controle, como a doutora Juliana falou, os protocolos servem exatamente para isso. O protocolo são beabás, assim, são recomendações passo a passo do início ao fim. Então, assim, é um protocolo de neuropatias ópticas, ele vai ser: o paciente chegou com baixa de visão. Essa baixa de visão é aguda, começou há menos de uma semana, vai para um lado. Não, essa baixa visual começou... Porque mesmo dentro das neuropatias ópticas, a atrofia óptica dominante, o paciente não sabe exatamente quando começou a baixa de visão, porque é uma baixa extremamente lenta, como eu falei. Não é súbita, como na Não é súbita. Então, se vai... Não, a baixa de visão começou há meses ou há anos. Então, daí você já vai para um outro lado. Então, fazer tipo diagramas, né, heredogramas, que você vá indo de um para outro. Então, começou há tanto tempo, o que eu tenho que fazer? Que exame que eu tenho que pedir? Sabe, passo a passo, o que fazer, qual o próximo passo, qual o exame que eu tenho que pedir? Como a doutora Juliana falou, neste momento, quais são os diagnósticos diferenciais mais prováveis, né? Porque não dá para você saber todos também, é impossível você listar todos num protocolo. Então, quais são os mais prováveis? Neurite entra? Entra, porque a neurite é uma doença prevalente nessa faixa etária que causa uma baixa de visão súbita. Mas daí o que eu posso fazer para ter um diagnóstico, para descartar a neurite? É super fácil. A neurite, você faz uma ressonância, o nervo óptico vai captar o contraste, vão ter vários sinais típicos. A neurite em homem é mais difícil, tem várias coisas que você pode pôr no papel que ajudem as pessoas, pelo menos para você ter um pouco mais de segurança, porque quando não é a sua área de expertise, é difícil realmente você ter segurança. Se você segue um protocolo, sabe, está escrito lá, é mais frequente em mulher, é mais frequente em mulher jovem, é mais frequente em mulher jovem obesa. Agora eu preciso pedir tal exame, agora eu preciso fazer um exame genético, agora eu preciso evitar tais remédios, eu preciso evitar tais antibióticos. Então, tudo isso tem que estar no papel, e tem que ser tudo passo a passo, e tem que ser tudo muito bem escrito, como a doutora Juliana escreveu fantasticamente o protocolo das doenças retinianas. Está tudo muito bem escrito, só que tem aquilo que eu te falei, tem que ser uma coisa feita com calma, com muita pesquisa, com muito cuidado, porque é uma coisa que vai ter poder público envolvido, né? Vai ficar uma coisa aí de referência para a classe médica, então tem que ser uma coisa com muito cuidado. Excelente. Então, a gente já falamos aqui sobre duas características importantíssimas que devem estar no protocolo, né? Características do sistema visual que diferenciam doenças hereditárias de doenças mais comuns, medicamentos a serem evitados. Uma terceira que o senhor colocou agora, exames a serem solicitados. Os testes genéticos, infelizmente, vão ser solicitados depois de muito tempo, né, doutor? Na maioria dos casos é assim, né? Quando vão solicitar um teste genético, a pessoa às vezes passou anos, né, de sintomas, já tem anos da patologia para se solicitar isso. Então, são três características já bem importantes. Características do sistema ocular, exames a serem evitados, corticoide, antibióticos, aliás, medicamentos a serem evitados e exames a serem solicitados.
E como a gente tem um público variado, eu acho que é interessante a gente abrir isso para o público e tornar, fazer disso aqui uma coisa com participação popular. Vamos, sem dúvida, novamente colocar para perguntas aqui. Temos alunos da área médica, de diversos cursos da saúde. Ela voltou. Oi, doutora, está de volta conosco, que bom. Bom. Um outro comentário que eu queria fazer nessa parte genética, quando os testes genéticos apareceram, eles tinham um custo altíssimo. Ao longo do tempo, esse custo foi diminuindo. E eles são super importantes para dizer exatamente qual é a... Opa, perdi vocês. Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Sim. Eles são super importantes para dizer qual é o diagnóstico de certeza, né? Então, é realmente uma síndrome de Wolfram, né? Então, eu acho que nesse momento tem que inverter. O teste genético, ele não tem que ir no fim, ele não tem que fazer parte do fim da jornada, mas ele ajuda muito mais no começo, ele encurta a jornada no começo, porque a hora que você tem o diagnóstico genético correto, te facilita, você também não pede outras coisas que não são necessárias. Então, o importante esse teste no começo, baixar o custo desse teste, porque a hora que você trabalha em escala, você consegue otimizar e escolher, por exemplo, qual teste é mais indicado, será que faço as 3 mutações da mitocondrial, ou a gente sabe que no Brasil a 11.000 é mais frequente que as outras, então vamos fazer 11.000, não achou, vai para as outras, ou usa esse painel que eu coloquei todas juntas, né? Então, são coisas que a gente tem que definir, e nessa definição entra a questão do cálculo dos custos, tá? E epidemiologia, que foi citado aqui pelo Dr. Chicani na aula dele, que é conhecer a epidemiologia, a quantidade de casos no Brasil, né? Para a gente poder bolar essas políticas públicas. Quantos casos vão se beneficiar do uso de idebenona, né? Para quem eu vou destinar a idebenona, né? Em que momento eu vou prescrever? Como vai ser essa distribuição? Então, isso também tem que entrar a parte de tratamento, tá? A parte de custo, de custeio de tudo isso, e a parte epidemiológica e um controle desses casos. Então, na medida que você vai tendo o registro desses casos, a gente vai sabendo melhor e vai conhecendo as famílias, vai conhecendo aonde tem maior risco, né? Teve toda a questão de colatina, com uma família grande. Se você pensar, se o tratamento for um tratamento de alto custo, né? E tudo cair, por exemplo, na Secretaria da Saúde de colatina, né? Dá um impacto muito grande, porque ela tem uma população grande com essa questão. Então, você tem que pensar o Brasil todo com as suas diferenças e fazer parte. É interessante que esteja iniciando a conversa em Maringá, mas tem que ter uma conversa Brasil também, né? Com certeza. Excelente, doutora. Então, acho que foram mais 2 pontos citados aqui pela doutora agora, né, que devem fazer parte, é importante que façam parte do protocolo. A questão financeira, né, o custeio disso, né, dos tratamentos de um protocolo como esse, e a questão dos bancos de dados, né, a importância de ter bancos de dados para doenças raras da visão, né, para poder mapear e poder agir melhor também, né. Então, a gente já citou aí distinção, né, de doenças hereditárias para doenças mais comuns, medicamentos a serem evitados, exames a serem solicitados, questões financeiras agora, e bancos de dados, mapeamento de onde estão as pessoas, né? Essa família de colatina que já foi citada mais de uma vez aqui, para quem não conhece tanto, quem não é da causa, talvez, eu acho que hoje vamos explicar aqui para o nosso público que é a maior família Lyon conhecida no mundo, né? Me parece que foram mais de 200 familiares com o Lyon, né? Mais de 200 pessoas identificadas com o gene, e é por isso que essa família foi objeto de estudo lá no começo dos anos 2000, em que o Dr. Felipe fez 10 anos, fez parte desses estudos, né, de mais de 10 anos, com equipes estrangeiras também, italianas e americanas, né? E foram estudos que contribuíram demais para avançar no entendimento da Lyon no mundo todo, né? Para o mundo todo, né? Então, bom, eu acho que a gente pode, então, solicitar que o nosso público participe e abrir para as perguntas novamente, né, de todos que estejam aí, da área médica, de qualquer área,
perguntas e possíveis sugestões que vão ser avaliadas, né? O que o nosso público entende que é interessante que faça parte do protocolo. Vamos lá, pessoal, quem quer se manifestar aí, por favor. Temos umas inscritas. E só para complementar, Pedro, o que a doutora Juliana falou, em relação aos custos, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso como o seu, que chega no nosso ambulatório, na USC, ou em qualquer hospital que tenha um serviço de neurooftalmologia, o teste genético vai ser feito na primeira consulta. É o que não acontece aqui. O que não acontece aqui. Então, assim, e quando você vai falar de custo, o teste genético é caro, mas os pacientes daqui, eles chegam para a gente com 25 ressonâncias magnéticas. Qual que é o custo disso? Já ficou mais caro que o teste genético. Já ficou muito mais caro que o teste genético. Então, se você colocar isso daí num protocolo, e se você for ver os custos disso, o teste genético acaba saindo barato. E não estou nem colocando o custo, eu estou falando da eficácia. Eu estou falando que é um paciente que rodou 3 anos, 4 anos sem diagnóstico. E piorando a visão. Gastos muito maiores. Então, isso daí é muito importante. E o outro ponto que a doutora Juliana falou que também é muito importante de epidemiologia, por exemplo, eu tenho várias famílias de Lyon que eu sei exatamente onde elas estão. Então, eu sei, esta família é da Bahia, esta família é do Espírito Santo. Então, eu sei mais ou menos onde estão, mesmo sem fazer nenhum estudo epidemiológico. Claro, quando você vai mapear isso daí é importantíssimo saber, porque isso daí você tem que colocar no papel para quantificar isso daí. Então, são pontos extremamente importantes. Exato. O teste genético é importante que se crie essa cultura, então, de que ele não seja o último a ser solicitado. Exatamente. E um ponto interessante também, acho que a doutora falou sobre isso também, a gente tem ouvido falar também, que eles têm se tornado mais baratos. Hoje eles já não são tão caros assim como eram antigamente, né? Não que sejam baratos necessariamente, mas não são tão inacessíveis como eram alguns anos atrás. Estão se ampliando, né? A quantidade de laboratórios no Brasil que fazem já é maior hoje do que alguns anos atrás, e com isso vai barateando também. Então, é algo que torna mais acessível e mais fácil, mais viável que os testes genéticos façam parte do protocolo, né? Aqui. Nome e a pergunta. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu já cumprimentei o Dr. Chicane, então agora eu cumprimento a doutora Juliana. O meu não é bem uma pergunta, é mais um compartilhamento de experiência que reforça a importância do protocolo. No meu estado, eu moro em Cuiabá, no meu estado não tem neurooftalmo. Quando apareceram os primeiros sintomas, eu passei, inclusive, num retinólogo, passei em alguns oftalmos, ninguém desconfiou, e a ressonância apontou uma leve compressão do nervo óptico por uma possível hipertensão intracraniana idiopática. Então, o neurologista, eu passei por mais de um. O primeiro, durante esse tempo que não havia a desconfiança, né, não havia nenhum sintoma, eu passei 1 ano e 4 meses sem palidez no nervo óptico, sem nada. E ele tratou como somatização, e ele me receitou o Depakote. Sorte que eu passei muito mal com esse medicamento, parei de tomar e depois eu fiquei sabendo que não era um medicamento indicado. E eu passei por outros neurologistas, quando apareceu a palidez no nervo óptico, ninguém me falou com muita ênfase que eu precisaria ir num neurooftalmo. E foi uma neurologista que ela foi muito enfática, ela falou, você vá, porque se você ficar rodando aqui em Cuiabá, você nunca vai descobrir e você ainda corre o risco disso piorar. Então, eu corri no neurooftalmo, passei por mais de um, daí foi diagnosticado, e eu tive reações alérgicas com a idebenona, provavelmente algum medicamento que não tinha qualidade, né? E eu tive reações, eu voltei em oftalmologistas, eu voltei em dermatologistas, inclusive voltei no neurooftalmo, e todos eles, por mais que eu explicasse que eu tinha essa mutação, que eu não poderia tomar corticoide, todos eles disseram que sim, eu poderia tomar, para cortar essa alergia e depois voltar com a idebenona. Então, isso eu acho que esse compartilhamento serve para reforçar a importância do protocolo, porque mesmo eu explicando o que eu tinha, todos reforçaram que eu deveria tomar o corticoide. Excelente, Fernanda. Obrigado aí pela contribuição. Muito pertinente. Existem também